Muito bem, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 22 do livro de Gênesis para continuar a nossa caminhada junto com o amigo de Deus, Abraão, aquele que também é chamado na Escritura de o pai da fé, aquele que nos dá o exemplo daquele que recebe de Deus a fé e que lhe é imputada para a justiça. Nós vamos meditar no capítulo inteiro. Nós vamos começar lendo apenas os 2 primeiros versículos, versos 1 e 2. E ao longo da exposição nós vamos ler quase todo o capítulo, até o verso 19 do capítulo 22 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a tua palavra. E agradecemos, ó Deus, porque nela Tu nos contas a história dos Teus filhos e da sua caminhada de fé, e das lutas, e das percepções, e das vitórias que eles tiveram por causa da Tua providência. Agradecemos, ó Deus, porque nessa manhã podemos estudar a história do nosso irmão Abraão e aprender aqui, ó Deus, a Tua misericórdia e a Tua graça e a Tua providência também sobre ele. Aprender sobre a fé e aprender, ó Deus, sobre a maneira como o Senhor nos mantém perante a Tua face. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Estranha essa história, não é não? Dá para entender assim de cara? Não dá, né? É por isso que nós estamos estudando toda a narrativa da Escritura. Porque essa história tem um pleno sentido, um completo sentido dentro do contexto no qual ela se encontra. Nós começamos lá atrás com a história da criação e a maneira como Deus fez o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e assim também a maneira como o homem se rebelou contra o Criador, aquilo que nós chamamos de queda. E a maneira como essa condição nova na qual o homem se encontrava naquele momento afetou toda a sua história, afetou toda a sua vida, afetou todas as suas vontades, afetou todas as suas paixões, afetou todo o seu pensamento, afetou todas as suas condições no mundo em que ele vive. Não existe absolutamente nada na nossa história e na nossa vida que não seja afetado pela queda. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender para entender a história da interação de Deus com os homens. Enquanto você não entender o seu estado de queda, você não vai ter condição de entender a história da Bíblia e não vai ter condição de entender com clareza essa história que nós vamos ler hoje, que é a história de Abraão e dessa prova a qual Deus o coloca. Então aqui fica a minha primeira exortação na nossa meditação dessa manhã. Você tem que entender o seu estado de queda. E ele não é muito difícil de entender. Voltando à história lá com o meu amigo
motorista, naquela quinta-feira, eu perguntei para ele, a nossa história começou assim, eu perguntei para ele assim, você segue alguma religião? E ele disse assim, a minha religião é o amor. Falei, legal, que bom que a sua religião é o amor. Nós devemos de fato entender e crescer no conhecimento do amor. Aí eu digo, mas como é que você pratica essa religião do amor? Amando as pessoas. Mas nisso eu já sabia que ele estava começando o segundo casamento. Porque ele tinha acabado de me dizer e de me contar a história. Aí eu perguntei para ele assim, quando você se casou pela primeira vez, você se casou para se separar? Ele disse, não, de jeito nenhum. Eu falei, mas você se separou, né? Eu pisei na bola. Eu falei para ele, você não consegue viver sem pecar. Você não consegue praticar essa religião do amor amando da maneira como você deve amar. Você não tem condições de fazer isso. Esse é o efeito da queda. Até nas coisas mais tremendas que nós queremos fazer, como por exemplo o nosso casamento, nós conseguimos constantemente errar e pecar. Isso é uma prova clara da nossa condição diante da queda, e aí então da nossa necessidade de redenção. Na história de Abraão, nós vemos isso acontecer. Abraão casou-se com uma mulher que nós entendemos, ele amava, mas ao longo da sua caminhada, ele pecou contra a esposa, por causa do seu estado de queda. Ele já conhecia, inclusive, o próprio Senhor. Ele já era um homem que obedecia ao Senhor. Mas nós vemos na caminhada dele que ele tropeça várias vezes. Ele espera o cumprimento de uma promessa de Deus, mas ele não tem paciência para esperar essa promessa de Deus vir sobre a vida dele. Aliás, nós lemos na história de Abraão que lá para as tantas ele desiste de esperar a promessa de Deus. Ele pega a esposa, a escrava de uma esposa e tem um filho com ela. É como se dissesse assim, Deus, cansei, o Senhor está demorando demais. O Senhor me chamou, eu tinha 75, eu estou com 85 e o Senhor não faz nada. Então eu vou dar um jeito eu mesmo. Não é assim que nós agimos? Não é assim que nós fazemos? Nós não temos paciência em esperar o tempo, a hora, a maneira do Deus que conhece, que sabe todas as coisas e que diz na Escritura, diz na palavra, eu sei o que é melhor para você. Ou ele não sabe? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras, nós vivemos dizendo para Deus, Deus, o Senhor está errado, eu estou certo. O Senhor não sabe, eu sei. Porque se não fosse assim, nós teríamos deixado de pecar, mas nós continuamos pecando, porque nós fazemos exatamente essas coisas. Então, na caminhada de Abraão, nós vemos que uma das primeiras promessas que Deus faz a Abraão é de que ele teria um filho, mas a história começa lá no capítulo 11 dizendo assim, Sara, sua esposa, era estéril. E Deus chega para ele e fala assim, mas Senhor, eu vou ter essa alegria. Ele fala, vai. Mas a minha mulher é estéril, confia em mim. Mas quando, Senhor? Dá para ser assim, hoje? O Senhor já não criou o homem feito? Não dá para me dar um filho logo assim? Não, Abraão, você tem que fazer as coisas no meu tempo. E Deus promete a Abraão, Abraão, não só vou te dar um filho, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou fazer o seu nome grande, porque eu quero usar você para ser bênção na vida das outras pessoas. Aliás, isso é parte integral do chamado do cristianismo. Aqueles que são cristãos, eles são cristãos porque foram chamados por Deus para glorificar o nome dele e para abençoar a vida das outras pessoas. Você foi chamado para ser bênção de Deus. Abraão foi chamado para ser bênção de Deus. Deus continua prometendo, Senhor, eu vou fazer da tua descendência, ele diz, Senhor, Abraão, eu vou fazer a tua descendência como o pó da terra. Vai ser muita gente. Abraão no capítulo 15 reclama de Deus, falou, Deus, já faz um bocado de tempo e o Senhor não fez nada ainda. Deus diz para ele, Abraão, olha para o céu. Olha para as estrelas, conta as estrelas. Se é que você consegue contar as estrelas.
Imagina a imensidão disso. A tua posteridade vai ser desse jeito. E então nessa figura, nessa ilustração, Deus conta mais uma vez a Abraão que vai cumprir os seus planos. Capítulo 16, nós já vimos, Abraão resolveu resolver com as suas próprias mãos. E ele tem um filho com a escrava. Deus aparece a Abraão no capítulo 17, versículo 1, e diz assim: tinha Abraão 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou um Deus, o único Deus, que pode fazer e providenciar todas as coisas. Abraão, anda na minha presença, vive com integridade. E Deus então repete as suas promessas, repete que vai multiplicá-lo, que ele vai ser bênção para todas as famílias da terra. Nesse mesmo capítulo, Deus muda o próprio nome de Abraão para significar aquilo que ele vai ser, pai de muitas nações, Abraão, porque assim eu te constituí. E ele ainda diz: eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho, eu vou abençoar a tua esposa, e você vai se tornar nações, reis procederão de ti. E aí então no capítulo 18, nós lemos que Deus diz: olha, agora o tempo chegou, daqui a um ano eu vou visitar a sua casa. E Deus visita a casa de Abraão. E no capítulo 21, essa história de ansiedade, essa história de angústia, essa história de espera. Abraão tinha 75 anos, agora ele está com 99. Quando ele faz 100 anos, Deus lhe dá um filho. Deus abençoa a esposa estéril para que ele agora receba a sua promessa. Você está disposto, querida, a esperar 25 anos para Deus cumprir uma promessa na sua vida? Porque é assim que funciona. Eu não sei o tempo de Deus. E eu sei que Ele pode responder quando Ele quer. E Ele pode responder rápido, porque Ele tem o poder para isso, porque Ele é todo poderoso. Mas eu não conheço, eu não sei o tempo de Deus. E uma das coisas que fazem parte da nossa aprendizagem é exatamente isso. Nós somos como aquela criança que quer comer o doce antes do almoço. É ou não é? Já passou por essa situação? Às vezes, aqui, há alguns dias atrás, alguém distribuiu uns pirulitos aqui para as crianças. E tinha uma chorando, porque a mãe disse assim: você só vai comer o pirulito depois do... Porque a hora era comer depois do almoço. Alguém inventou essa regra, eu não sei quem, mas alguém inventou essa regra, certo? E o que acontece? Aquela criança estava inconformada, que ela não podia chupar o pirulito antes do almoço. E ela chorava como criança, dava birra como criança, esperneava como criança. Às vezes nós somos assim. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. Mas aqui nós vemos Deus, depois de 25 anos, cumprindo a aliança. O Senhor visita Sara. Sara ri. Antes ela riu de dúvida, agora ela ri de prazer. Deus me deu um filho. Ela dá o nome do filho como? Riso. Você é o meu riso. E Abraão então cumpre tudo aquilo que Deus havia dito, dá o nome ao menino, ele circuncida o menino, ele faz uma festona. Deus cumpriu a promessa. Que bom! Abraão mantém a aliança, Deus manteve a aliança, Abraão resiste o conflito. Agora parece que a história se acalma, né? Seria a hora de dizer assim: olha só, que lindo, começou lá com uma mulher estéril lá atrás e terminou aqui com um filho. Talvez a gente dissesse assim: puxa vida, como eu usei a expressão da outra vez, viveram felizes para sempre. Mas a história humana não é assim. E nesse capítulo Deus coloca diante de Abraão um grande teste. E é interessante, você e eu, nós somos os leitores do texto. Tem coisa que eu sei que Abraão não sabia. É ou não é? Olha só, o texto começa dizendo assim: depois dessas coisas, até agora vinha uma série de cronologias. Abraão tinha tantos anos e assim, agora o autor disse: eu não vou te dizer quantos anos ele tinha.
Mas eu vou te dizer uma coisa, para você ler essa história com os olhos certos. Deus colocou Abrão à prova. Abrão não sabia. Eu sei, eu sou leitor. Mas Abrão não sabia que ele ia ser colocado à prova. Diz o texto então que Deus lhe coloca uma prova e fala de novo com ele. Abraão, Deus chama Abrão pelo novo nome que havia lhe dado no capítulo 17. E a resposta de Abrão é uma resposta rápida: Senhor, eu estou aqui. E aí quem sabe agora Abrão começou a pensar: opa, se o negócio já está bom, vai melhorar. Se já foi bênção até agora, se Deus já me deu filho, vai melhorar. E Deus faz exatamente o oposto daquilo que a esperança humana naquela hora esperava. Deus diz: toma o teu filho. E o texto enfatiza, Deus enfatiza, o teu único filho. Porque o outro foi embora, lembra? O teu único filho. Esse, Isaque, o motivo do riso. Esse a quem você ama. E vai para a terra de Moriá. E eu quero que você o ofereça ali em holocausto. O holocausto é uma oferta queimada completa sobre um monte que eu vou te mostrar. E aqui o volume de coisas que deve ter acontecido na cabeça de Abraão deve ser mais ou menos semelhante ao volume de coisas que precisam acontecer na nossa cabeça. Meu Deus! O que está acontecendo aqui? Deus coloca uma prova, e essa prova é o ponto focal da história. Não é nem o sacrifício em si, mas a obediência ou não de Abraão. E a Bíblia, para explicar essas coisas para nós, ela faz uma diferença. A palavra, lá no Antigo e no Novo Testamento, é sempre a mesma palavra: provar e tentar. A mesma palavra. Só que a Escritura explica que Deus prova, e o objetivo de Deus provar é que nós aprendamos por nós mesmos. Quando nós somos tentados ou provados por Satanás, ele nos tenta com o objetivo de nos destruir. Deus, porém, nos testa com o objetivo de nos fortalecer. E a nossa reação diante dos testes de Deus vai mostrar ou não a nossa condição, a nossa habilidade de crescer e de caminhar espiritualmente agora, ou de maneira madura, ou como crianças que querem o seu pirulito antes do almoço. E Deus então trabalha para que aquele homem, Abraão, cresça na sua fé. Veja bem, nós estamos aqui tratando em contraste com um Abraão que não tinha paciência de esperar Deus fazer as coisas, e que agora Deus diz e ordena que ele faça uma coisa que parece ser exatamente o contrário daquilo que ele espera, e ele diz: sim, Senhor. Ele obedece, ele vai obedecer a uma ordem que parece estranha, uma ordem que parece não fazer nenhum sentido moral. É ou não é? Mas espera aí, sacrificar um filho? Como é que funciona isso? Não só isso, parece que não faz sentido dentro da história, porque até agora passaram-se 25 anos e a história todinha apontava para quê? Para o nascimento de um filho. E agora Deus fala assim: oferece esse filho em sacrifício. Interessante que Deus, ele ordena sempre as coisas, mas a forma como o verbo aparece aí na língua hebraica é diferente dos imperativos. Aí parece um imperativo, não é? Parece: toma o teu filho e vai. Na língua original não está exatamente assim. É mais no sentido de um rogo. É quase como se houvesse, se fosse um ser humano falando aqui, a tradução seria assim: por favor, toma o teu filho.
Seria assim a tradução, se fosse um ser humano. Mas é Deus que está falando. E Deus está rogando a Abraão. Ele diz: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, esse a quem você ama, e vai para a terra de Moriá. E aqui eu tenho uma outra expressão muito interessante. Está vendo aquela, eu coloquei ali em negrito, vai-te? Onde é que você já ouviu essa expressão antes na história de Abraão? Quem lembra? Hã? Lá no comecinho da história, Deus diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. É a mesma expressão na língua original. Vai para uma terra. Agora que ele está na terra, agora que ele recebeu o filho, Deus fala: vai para uma outra terra ainda. Vai para um outro lugar ainda. Essa terra de Moriá, nós entendemos que é Jerusalém. E que esse monte para o qual ele aponta é o monte do templo em Jerusalém. Vai para lá. Vai para lá porque essa é a terra que você deve ficar. É a terra aonde eu vou fazer as coisas acontecerem. O texto ainda faz questão de enfatizar a ideia, o conceito. É o filho único, não tem outro para ficar no lugar. É o único que eu te dei. E agora você tem esse único filho e que de fato eu sei, você ama profundamente. E eu quero que você o ofereça em sacrifício diante de mim. Eu não queria estar no lugar de Abraão. Eu não sou capaz de imaginar as coisas que passaram na cabeça de Abraão, porque tinha muita coisa para passar. Primeiro, o texto ignora Sara. Já perceberam isso? O que ele ia falar para a esposa dele? Ó, querida, esse filho que a gente esperou esse tempo todinho, Deus me disse que é para sacrificá-lo. A gente não sabe nem se ele contou para Sara que ele ia viajar com o filho. O narrador deixa a gente no escuro. Mas vai para uma terra, vai para um monte e oferece o seu único filho naquele lugar. Algumas coisas importantes aqui que nós precisamos entender na história como um todo. Primeira coisa, a Escritura vai mostrar mais adiante que os filhos, e principalmente o primogênito, pertencem ao Senhor. Deus vai estabelecer isso na lei. Então todo primogênito, de certa forma, lembra daquela história que toda a família tinha que ter o quê? Tinha que ter um médico, um advogado ou um padre. No caso evangélico tinha que ter um pastor, tinha que ter um sacerdote. No caso do Antigo Testamento, todo primogênito pertencia ao Senhor. Então, para que ele pudesse inclusive ser mantido em casa, era necessário que se fosse feito um sacrifício específico para o primogênito, para que ele pudesse ficar em casa, senão ele tinha que prestar esse serviço dessa maneira. Mas então, de certa forma, Deus não contradiz a sua ordem moral, porque o filho já pertencia a ele, e a vida pertence a ele. É interessante que nós não fazemos essa distinção. A gente acha que a minha ou que a nossa vida é de quem? Nossa. Ou que a minha vida é minha. Esqueça isso. A sua vida não te pertence. A vida pertence a Deus. E Ele dá e Ele toma. E a única maneira de eu ter alguma satisfação nessa vida é lembrar que a vida pertence a Ele. E que ela não se limita a esse mundo, ela não se limita a essa terra, mas ela pertence ao Senhor soberano. Então, lembre-se disso. Deus não estava fazendo nada moralmente contraditório aos seus próprios olhos. Ele só estava dizendo: eu vou requerer o que é meu. Lembra das célebres palavras de Jó? Quando Deus tomou tudo de Jó, o que ele falou? Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Não me pertence, pertence a Ele. Então Deus não fez nada imoral. Segunda coisa, Deus não fez nada que Ele não estivesse disposto também a fazer. É ou não é?
Ele pega o filho dele, o único filho dele, o filho a quem ele ama, e ele faz o quê? Ele entrega por sacrifício. Essa é a chave da história. Esse é o segredo da história. Deus está aqui fazendo algo que na verdade o homem por si só não pode fazer, mas que Ele mesmo vai fazer. Eu sei que a gente fica assim com um certo gosto amargo na boca quando a gente ouve essa história, a compreensão dessa exigência radical de obediência. Aliás, se a gente for pensar no fluxo da história, parece que é uma coisa ilógica. Mas não é dentro da história como um todo. Porque a vida de Abraão, ela não se limita aos 100 e poucos anos que ele viveu aqui. Assim como a vida de Isaac não se limitaria, e não se limita, e não se limitou aos anos que ele viveu na terra. Você precisa ter uma visão maior da vida. Nosso grande problema, depois daquela queda que eu mencionei, é que nós achamos, nós pensamos, nós racionalizamos a vida como se ela fosse só aqui e só agora. E ela não é. Deus nos coloca na vida grandes testes, assim como colocou na vida de Abraão esse grande teste, essa grande prova. Vai e sacrifica o teu único filho, a quem amas, num lugar que eu vou te mostrar. Percebem que Deus continua mostrando, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora você vai para um monte que eu vou te mostrar. E agora eu vou dizer para você exatamente o que você tem que fazer nesse monte. E o desenvolvimento da história é surpreendente. Porque esse grande teste, essa grande prova a qual Deus submete o nosso pai, o pai da fé, Abraão, ela é seguido à risca. Eu sei que eu vou levar ao extremo agora, mas pensa se fosse você. Olha como é que a história continua. Depois, provavelmente, de uma noite muito mal dormida, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, o seu filho, porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Eu não sei se você observou, mas desde o comecinho eu tenho colocado essa foto nas nossas transparências. É uma pintura famosa de Rembrandt, que é o sacrifício de Isaque. Está ali a mão do anjo segurando a mão de Abraão na hora desse sacrifício. Muito bem. O que acontece aqui? Vamos tentar entender o desenvolvimento da história. Como eu já disse, eu não dormiria bem essa noite
sabendo que na manhã seguinte eu deveria fazer essas coisas. Abraão era homem rico, poderoso, toma 2 dos seus escravos e sai naquela viagem da região onde ele estava para chegar lá nesse monte chamado Moriá. Antes ele prepara o sacrifício, corta bastante lenha, porque Deus pediu dele o quê? Um holocausto, um sacrifício queimado. O menino já não era tão criança assim, porque o texto diz que ele é que vai carregar a lenha. Abraão leva o fogo, veja bem, não tinha isqueiro, né, fósforo, Fiat Lux e tal, etc. Eles costumavam manter o seu fogo e as suas brasas sempre acesas em uma espécie de fogareiro móvel. E ele leva o fogo já pronto. E eles caminham 3 dias, imagina o papo naqueles 3 dias. Imagina a vontade de Abraão de conversar, né? Eu não sei o que rolou, não dá para especular. Mas certamente foi uma caminhada de cerca de 80 quilômetros difícil, complicada. Eles levam as coisas até o ponto em que o filho faz a fatal pergunta: meu pai, e é interessante a palavra filho, eu coloquei aí em negrito para vocês verem, ela vai aparecer mais de 10 vezes no texto. O filho, o filho, o filho, enfatiza a relação, meu pai, meu pai, meu pai. Até que o menino então interpela, pergunta: pai, como é que a gente vai fazer essas coisas? E a gente começa então a refletir para trás na história. Observe alguns detalhes importantes. Por exemplo, quando eles chegam ao ponto, depois da caminhada de 3 dias, veja no verso 5, Abrão disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos cumprir aquilo que Deus disse, nós vamos até lá, nós vamos adorar, e ele usa o plural. Nós voltaremos. Tem 2 hipóteses aqui. Ou ele estava aplicando uma mentira, que não seria novidade, porque ele já tinha feito mais de uma vez, enganando os servos. Ou ele tinha uma esperança guardada no seu coração de que ele voltaria ainda com seu filho, sendo ele um servo obediente a Deus. O texto diz então que a cena se desenvolve, que aquilo se desenrola, ele chega, o filho age como um cordeiro indo para o matadouro. Ele perguntou: Senhor, o que eu faço? Mas diz o texto que ele é amarrado, diz o texto que ele é colocado em cima do altar, junto com a lenha, para ser sacrificado. O verso 9, se a gente estivesse aqui fazendo um filme, o verso 9 e o verso 10 agora ficam em câmera lenta. O tempo vai rodando mais devagar aqui. Chegaram ao lugar, ele edificou o altar, ele colocou a lenha, ele amarrou Isaque, ele deitou o menino no altar em cima da lenha, ele estende a mão, ele toma o cutelo. O autor faz questão de detalhar a cena, para que nós tenhamos essa percepção de que talvez o tempo devesse parar agora. Em tudo isso, aquele homem, ele estava confiado na providência de Deus. O ato dele já não era para ele mais ilógico. Porque a fé transtorna a nossa lógica humana. Quantas pessoas você já viu ressuscitar? Levanta a mão aí, quem você já viu ressuscitar? Em algumas igrejas a gente até vê umas mãos levantarem, mas aqui eu não estou vendo nenhuma. A ressurreição é uma coisa na nossa mente, na nossa perspectiva meramente humana, o quê? Ilógica. Agora a minha pergunta para você é o seguinte: se você está aqui, você é crente, você acredita na ressurreição? Era isso que era carregado no coração desse homem, Abraão.
Ele sabia que a vida não se limitava a essa vida. Ele sabia que existia algo além dessa vida. Ele era capaz de exercitar e executar em obediência a Deus aquilo que Deus mandou ele fazer, porque ele cria em algo além daquilo que a nossa lógica caída consegue perceber. O fato, queridos, é que nós temos horizontes muito curtos, em todos os sentidos. Qual é a capacidade do seu olho de ver num dia claro, limpo, se você subir num lugar bem alto? Tem um limite, não tem? Eu e Denise fomos lá subir no prédio, é o mais alto hoje do mundo, né? Lá em Dubai, na esperança de ver um pouquinho bobagem. O ar impede você de enxergar. O ar. Aqui eu estou vendo, mas ali na frente eu não vou ver mais. Eu tenho um horizonte que é limitado. O horizonte da minha mente é limitado. Muito limitado. Pelo meu esquecimento, pelas minhas tolices, pela minha falta de coordenação da mente. Pode ser a pessoa mais brilhante, mais inteligente. Todas essas coisas. Existem limites para a mente humana. Nós vivemos tentando ir além desses limites. Mas, sobretudo, o horizonte do coração humano é limitado. E muitas vezes a nossa esperança se resume a esse limite do coração sem a esperança de Deus. E quando isso acontece, nós somos cegados pelo pecado. E nós paramos de crer na ressurreição. E o apóstolo Paulo diz: se a ressurreição não acontece, se ela é inverdade, se ela é uma mentira, se ela é uma impossibilidade, nós somos o quê? Os mais infelizes dos homens. Abraão tinha uma esperança que era contra a esperança humana. E por isso ele foi capaz de executar em obediência aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus mandou. E aí então, queridos, chega o momento da grande providência. Verso 11: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, o anjo de Jeová: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor Jeová proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Como funciona a providência de Deus, meus irmãos queridos? Ela funciona quando Deus mostra-nos, com esses olhos da fé, o tipo de esperança que nós devemos ter. A cena é cheia de emoção. Abraão está com o cutelo, com a faca na mão. O coração e a mente, a pulsação a mil. E Deus o consola pela sua providência naquilo que ele havia dito: Deus proverá.
Nosso Deus é assim. Nosso Deus é o Deus da providência. No tempo dele, do jeito dele, entendendo que ele faz aquilo que é melhor para nós. A pergunta que não quer calar, né? Mas Deus já não sabia que Abraão ia obedecê-lo? E a resposta é óbvia. Se o Deus do qual nós falamos é o Deus da Bíblia, claro que ele sabia. Sabe quem não sabia? Abraão. Sabe quem não sabia? Eu e você. Deus sabia. A fé, queridos, ela exige de nós ação. Eu já disse isso várias vezes para vocês. Eu acredito absolutamente na salvação pela graça, e calvinista que sou, acredito que você não fez absolutamente nada pela sua salvação. É Deus quem faz. Agora, a sua santificação exige na sua vida o quê? Ação. Exige que você haja. Exige que diante daquilo que você já recebeu e dos presentes dados por Deus, que você haja na sua vida e na sua história. É muito interessante. Deus fala: Abraão, Abraão, e ele responde: estou aqui, Senhor. Do mesmo jeito como ele respondeu no começo da história: eu estou aqui, Senhor. E Deus o manda sacrificar o filho. Pode guardar a faca. Está provado que você teme a Deus, porque você esteve disposto a entregar o seu filho, o seu único filho. E aí vem então a história da providência. Ele olha para trás, tinha um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres numa árvore. E então Abraão coloca naquele monte, naquele lugar, o nome: o Senhor proverá para si. E aí no verso 15 diz: e Deus então diz: eu jurei por mim mesmo. Lembra quando é que Deus jurou por si mesmo? Nós estudamos lá no capítulo 15. Deus fala a Abraão, ele parte os animais, corta, coloca, e a tocha passa no meio dos animais. Aquilo era uma cerimônia do Antigo Oriente Próximo, para se fechar uma aliança, um pacto. Eles cortavam os animais e as partes passavam por entre elas, dizendo: se eu não cumprir a minha parte desse pacto, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Mas se você voltar lá no capítulo 15 e ler com atenção, você vai ver que só Deus passou. Deus jura por si mesmo. Por quem mais ele podia jurar? Aliás, a Bíblia diz que nós podemos jurar por quem? Só pelo nome de Deus. Só pelo nome de Deus. Tão sério é isso. Deus por si mesmo jura, e ele aqui diz: eu jurei por mim mesmo. E porque você não me negou o seu único filho, é que eu vou então agora dar sequência a tudo aquilo que eu te prometi, e todas aquelas coisas vão acontecer, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, a consequência natural da fé chama-se obediência. Deus não nos trata segundo ou conforme a nossa obediência, mas Ele determina e declara que essa é uma consequência normal e natural da fé que Ele nos dá e da salvação que Ele nos providenciou. Isso implica em viver pela fé. Viver pela fé significa viver em obediência. É olhar os conselhos do Senhor, é entender a palavra do Senhor, é entender a Escritura de Deus e aplicá-la à minha vida para que eu possa viver em obediência diante do Senhor. Foi isso que Deus pediu e disse e declarou a Abraão. Esse que é chamado o Deus da providência.
E Deus cumpriu a sua palavra? Por que você acha que você que é cristão, que crê no Senhor Jesus, chegou até aqui e é capaz de adorar a Deus em pleno século 21, nesse lugar chamado Barra Funda? Porque Deus proveu. Porque Deus determinou na história, como aquela profecia lá de Isaías, em que Deus disse: eu vou levantar um indivíduo chamado Ciro para libertar o meu povo. Ele havia dito para Abraão: Abraão, vou fazer de você uma bênção, você vai abençoar a família, todas as famílias da terra. Dona Margarida, ela é armênia. Valentina é italiana. Nós temos aqui Fresas, temos aqui Dipetas, temos aqui Barbosas, temos aqui Mazeus, temos aqui Ribeiros. Qual é? Nós brasileiros, nós não tomamos muita conta da nossa genealogia, né? Pensa em quantos continentes estão aqui representados. Moira, inglesa, escocesa, melhor ainda. Quantos continentes estão aqui? Cumpriu-se ou não cumpriu-se a palavra de Deus a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra? Que isso aconteceria um dia no Brasil, uma terra distante, desconhecida do horizonte daquele povo, porque Deus é assim, queridos. E Ele quer continuar a abençoar pessoas. Hoje nós estamos participando do chamado Dia da Igreja Perseguida. E nós vamos, ao final do nosso culto, orar pelos nossos irmãos na Síria. Eu recebi hoje de manhã o relatório de um pastor presbiteriano que está na Síria. E ele contando a história das igrejas ali com 1000 membros, que hoje não tem quase ninguém, porque foram mortos por causa do amor a Cristo. E se Deus chegasse aí para o seu filho querido, amado, e dissesse assim: fulano, eu quero que você vá ser missionário na Síria, o que você faria? Isso chama-se teste, isso chama-se prova. Mas Deus está abençoando gente na Síria. Eu tenho um amigo, ele é libanês, acho que eu já contei essa história para vocês. E ele é pastor presbiteriano. Sentado na mesa com ele, sei lá em que canto do mundo, a gente só se encontra em cantos do mundo. Eu perguntei para ele: Riad, como é que a sua família, quando a sua família veio a Cristo? Ele virou para mim e falou assim: uns 2000 anos atrás. Minha família é cristã desde sempre, desde a época de Jesus aqui nessa terra. Deus abençoa todas as famílias da terra. E Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua história para continuar a abençoar essas famílias por meio de você, das suas ações, das suas intercessões, do seu dinheiro, do seu envio, dos missionários, dos seus filhos, da sua semente. É assim que Deus abençoa. O que nós então diante disso vamos fazer? Primeiro,
fé é a esperança que nós temos, mas não é espera. Esperança não é espera, não é inércia. Fé é uma confiança que exige da nossa parte uma ação. Pensa um pouquinho em Abrão amarrando Isaac. Pensa só nesse ato. Senhor, como é que o Senhor vai abençoar as famílias da terra? E eu estou amarrando o meu filho para o holocausto. Isso representa o compromisso de Abraão com o Deus que o havia chamado de uma terra estranha para fazer dele bênção. E é isso que eu chamo aqui de fé radical. Não é um compromisso meia boca. Ele tinha que fazer aquela viagem solitária rumo àquele monte, aquela jornada triste. Uma jornada de obediência. Ele não fracassou em crer nas promessas de Deus, porque ele sabia que Deus é fiel. Fé verdadeira se expressa em ação. Ação de acordo com a palavra de Deus. E quando Deus chama, nossa resposta tem que ser igual a de Abraão. Estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça agora? Eu li uma história muito interessante. Aquele famoso missionário para a Índia, Adoniram Judson, quando ele foi fazer o pedido de casamento da esposa para os pais, sua esposa chamada Anne, foi mais ou menos assim, ele escreveu uma carta, e ele disse assim: e agora venho pedir a vocês, se vocês consentem em que eu parta junto com a filha de vocês na próxima primavera, sabendo que vocês nunca mais a verão. Ele estava indo para a Índia, numa época que não tinha as coisas que nós temos hoje. Hoje ir para a Índia é babado. Sabendo que vocês nunca mais a verão, se vocês consentem. Se vocês consentem na partida dela para uma terra idólatra, e que lá ela vai se submeter a dificuldades e sofrimentos de uma vida missionária. Se vocês consentem em expô-la aos perigos do oceano, a influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de perturbação e degradação, insulto, perseguição e quem sabe uma morte violenta. Será que vocês podem consentir em todas essas coisas por causa daquele que deixou o céu e morreu por ela e morreu por vocês? Por conta das almas que estão naquele lugar para a glória de Deus? Vocês são capazes de consentir em todas essas coisas na esperança de logo em breve encontrar a sua filha no mundo da glória com uma coroa de justiça, uma coroa iluminada pela aclamação do louvor que é dada ao seu Salvador por aqueles pagãos que serão salvos na pregação do Evangelho? Percebe que o sacrifício não é tão diferente? Talvez deixe o mesmo gosto amargo, mas a fé exige ação, queridos.
A fé, ela é provada. E se você prestou atenção nessa história hoje, é muito provável que essa semana você perceba a sua fé sendo provada. Aliás, a fé é provada sempre. O problema é que nós somos tão tolos que nós não percebemos. E muitas vezes não obedecemos na nossa tolice. A fé é provada não com o fim de nos levar a pecar, mas para testar a qualidade daquilo que nós nos tornamos em Cristo e para confirmar a nossa dependência dEle. E por último, essa fé é em Cristo somente. Nós temos que tomar cuidado na nossa interpretação da Escritura, porque às vezes a gente olha para uma coisa e fala, nossa, olha que interessante, né? O menino vai numa viagem de 3 dias, carregando a lenha nas suas costas. Isso te lembra uma outra história? De alguém que carrega a cruz nas costas e que vai para a morte. Então há um sentido no qual a gente vê aqui uma ilustração, uma pré-figuração, mas o fato é que o texto está nos ilustrando que nenhum homem pode fazer aquilo que Cristo faz. E na verdade o Cristo é o Cordeiro. Cristo é aquele Cordeiro que Deus proveu e colocou no lugar, a fim de que Abrão pudesse ter a sua alegria, a fim de que Isaac pudesse ter a vida preservada e a fim de que finalmente nós pudéssemos receber o Filho de Deus para morrer no nosso lugar. Foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele fez por você. E é isso que Ele continua a fazer por muitos, a quem Ele vai salvar ao longo da história. Como é que você vai agir essa semana, quando Deus colocar a prova na sua frente?